informações. Sobre Mateuzinho, deixa eu falar logo aqui, porque não está aqui no meu roteiro, eu posso acabar esquecendo. É o seguinte, eu perguntei para uma pessoa aqui, e aí, o Corinthians vai querer tentar a contratação do Mateuzinho, cobrir a oferta? A pessoa me respondeu aqui rapidamente: Vene, estão falando que vai, mas ainda não tem como te dar certeza. Tendo novidades, eu te atualizo aí. Abração, bom fim de domingo. Foi isso que a pessoa respondeu. Para quem não viu o vídeo anterior, vou resumir aqui rapidamente. O Botafogo fez uma proposta de 4 milhões de euros fixos, mesmo valor da proposta do Corinthians, só que do Corinthians tem metas estabelecidas. E agora o Mateuzinho, que dá prioridade ao Corinthians, um dos motivos é porque o pai dele torce para o Corinthians, é torcedor do Corinthians desde criança, então seria um sonho pessoal do pai dele, digamos assim, ver o filho vestir a camisa do Corinthians. Outros motivos vocês já sabem, não teve negociação, ele ficou treinando lá uma semana, enfim. Ele dá prioridade ao Corinthians, ele vai esperar para ver se o Corinthians cobre a oferta do Botafogo e chega a um acordo. Caso isso não aconteça, ele vai se transferir para o Botafogo sem nenhum problema, não é nada pessoal com o Botafogo, ele só está dando prioridade porque ele entende que esse é o melhor caminho e que é correto fazer o Corinthians, clube que o recebeu lá durante uma semana. Sobre Gregório, galera, para quem não sabe, o perfil @MLS Multiplex, que acompanha o dia a dia do futebol norte-americano, da MLS, noticiou que o Flamengo fez proposta pelo volante Gregório, que hoje está no Inter Miami, proposta de 2,8 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. E aí, para quem não conhece o Gregório, ele se destacou com a camisa do Bahia e em 2021 chegou ao Inter Miami, ou seja, está lá na MLS desde 2021. E a curiosidade é que o empresário dele é o mesmo do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, fica essa curiosidade aí. Mas conversei com 2 pessoas da diretoria do Flamengo, como prometido aqui. Essas 2 pessoas me garantiram que não procede a informação, que o Flamengo não fez proposta, que não tem nenhuma conversa em andamento. Se ele foi oferecido ou não, essas 2 pessoas não sabem. Mas proposta realizada, o Flamengo, essas 2 pessoas do Flamengo me disseram que não procede. Então fica aí a informação que eu apurei. Sobre Vinha, galera, o jogador não está mais lá com a delegação em Orlando. Inclusive hoje, uma fonte do aeroporto falou: pô, Vene, sabia que o Vinha chegou aqui ao Rio já? Eu falei: cara, é outra pessoa, porque ele está em Orlando. E aí, quando eu fui apurar a situação, de fato era o Vinha chegando ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro. Então ele já chegou ao Rio de Janeiro nesse domingo. Ele vai tratar, pelo que me relataram no Flamengo, ele vai tratar de assuntos pessoais aqui no Rio de Janeiro, adiantar algumas burocracias e também vai dar continuidade ao processo de transição física. Ele está se recuperando, está em fase final de recuperação de um problema no joelho, lá no Ninho do Urubu, vai treinar no Ninho do Urubu. Enquanto isso, a delegação do Flamengo segue em Orlando. Na terça, desembarque em Belém, local do próximo jogo contra o Sampaio Corrêa. Na quarta, joga contra o Belém. E aí, na quinta-feira, no dia 1º de fevereiro, por volta de 6 horas da manhã, o elenco rubro-negro desembarca aqui no Rio de Janeiro e o Vinha veio para o Brasil antes deles para, enfim, como eu falei, mexer algumas situações burocráticas envolvendo a vida pessoal, mudanças aqui para o Rio de Janeiro. Número da camisa, a tendência é que ele use o 17, número que ele sempre utilizou, na maioria das vezes utilizou durante a carreira. Hoje esse número está sendo utilizado por Matheus Gonçalves, mas segundo me relataram no Flamengo, o Matheus deve ceder esse número ao jogador. A ver se de fato isso vai acontecer. Não vou cravar, então vou botar aí como tendência que ele use a camisa 17, porque o De La Cruz ia usar a 7 e acabou ficando com a 18 em cima da hora. Então Vinha provavelmente vai usar a 17, o Matheus Gonçalves não vê nenhum problema ceder, segundo relataram algumas pessoas lá do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, o assunto principal do vídeo, galera, renovação de contrato. É o seguinte, hoje, mais cedo, o meu parceiro Gabriel Reis, o Paparazzo, publicou que o Flamengo ia renovar, estava perto de renovar a negociação em andamento para renovar com Fabrício Bruno por mais 2 anos. O atual contrato dele vai até dezembro de 2025 e aí, segundo o Paparazzo, iria até 27. Quando eu fui apurar, que é normal fazer isso, me falaram: Vene, não procede, porque ele já assinou. A pessoa brincou: ó, não procede a negociação. Ele já assinou, a gente já assinou com ele aqui em Orlando. Já está tudo assinado aqui em Orlando. Aí, só que a pessoa foi e falou: não, vai até 2028, ou seja, uma renovação por mais 3 anos. E aí eu questionei a pessoa: por que essa renovação? Porque, primeiro, ele tinha um dos menores salários do atual elenco,
um jogador que mostrou muita regularidade, titular absoluto, tem a cara do Flamengo, segundo essas pessoas do Flamengo. No dia a dia ele dá a vida, é um cara que não gosta de perder, segundo o relatário, que ele fica revoltado quando perde em treino, enfim, brincadeiras em treino. É um cara que tem espírito de vencedor, isso essas pessoas do Flamengo me relatando. E também teve procura de vários clubes, tal como o Atalanta, que tentou aí negociar com o Flamengo a contratação do Fabrício Bruno. O Flamengo chegou e falou: olha só, esquece, a gente não quer nem conversar, é nosso titular absoluto. E, enfim, recebi a mensagem aqui, mas não é importante não, dá para continuar. Mas é isso, e aí o Atalanta queria a contratação do Fabrício Bruno, o Flamengo falou não, e agora renovou o contrato dele com um aumento salarial, tá? Um aumento bem significativo, segundo me relataram. E é isso, o jogador fica, acho que é uma baita renovação, parabéns para a diretoria do Flamengo. Fabrício Bruno, de fato, tem sido um jogador extremamente importante. Ah, deu mole no gol do Orlando City. Beleza, concordo, deu mole. Mas deu mole quando pode dar. Um jogo amistoso, é preparação, é pré-temporada ainda. Não vejo nenhum problema esse mole acontecer. Até porque outros jogadores não jogaram tão bem. O Gabigol nem finalizou a gol. E eu vou reclamar do Gabigol? Não, ele está em fase de preparação para a temporada. E é isso, o Flamengo acerta essa renovação aí, mesmo diante de quase contratar o Léo Ortiz. Flamengo cada vez mais próximo de contratar o Léo Ortiz, os valores estão bem próximos. Quem acompanha o dia a dia do futebol do Red Bull Bragantino diz que o Léo Ortiz já está até se despedindo dos companheiros. Eu não tenho essa informação está vindo lá de Bragança Paulista. E o Flamengo concretizando essa contratação, a gente vai esperar os valores para eu dar a minha opinião em cima dos valores. O jogador à parte, baita jogador, seria uma baita contratação, tem a confiança do técnico Tite, enfim, seria um jogador que iria agregar bastante. Inclusive, eu acho que poderia brigar certamente pela vaga titular na zaga do Flamengo. E por falar em zaga do Flamengo, hoje quem completa 4 anos de Flamengo é Léo Pereira, galera. Quem diria o Léo Pereira completando 4 anos, enfrentou muitas dificuldades. Nesse período ele ganhou 2 Cariocas, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa, um Brasileirão, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O cara, realmente tem sido importante aí. Então, parabéns ao Léo Pereira pela marca. Léo Ortiz cada vez mais próximo do Flamengo. Flamengo renovando com o Fabrício Bruno. Ou seja, o Flamengo se movimentando para reforçar cada vez mais o setor defensivo. Precisa. Repito o que eu falei anteriormente. Não dá para confiar no Davi Luiz, não dá para confiar no Pablo. Porém, a diretoria tem que ter um carinho especial com o zagueiro Cleiton. É muito bom jogador, tem boa saída de bola, canhoto, que é difícil de achar no mercado, zagueiro canhoto. O Flamengo buscou durante muito tempo, a gente pode analisar aí vários clubes que buscam um zagueiro canhoto. Então o Flamengo tem que tratar com carinho esse zagueiro Cleiton, porque de fato ele vai ser importante num futuro próximo ao clube rubro-negro. Beleza, galera? Fechamos aqui. O Flamengo que realizou o seu segundo amistoso na pré-temporada realizada na Flórida, nos Estados Unidos, dessa vez com empate. Mengão que saiu na frente com um gol marcado por Pedro e depois acabou cedendo um empate 1-1 com o Orlando City, gol do Orlando de Ivan Angulo, aquele ex-Palmeiras colombiano que primeiro foi emprestado e agora a equipe dos Estados Unidos adquiriu em definitivo. Flamengo 1, Orlando City também 1. Mauro César, a sua avaliação. A gente estava aqui ontem transmitindo a partida do São Paulo contra a Portuguesa. Eu acabei acompanhando os melhores momentos. Flamengo com De La Cruz, movimentação interessante, mas o que me espantou, Mauro, foi o gol levado pelo Flamengo, né? Numa tabela e a zaga do Flamengo basicamente assistindo o Orlando City jogar. As suas impressões desse jogo, Mauro? Foi o modo banana internacional, né? Em alguns momentos do jogo. Aquele foi um desses, né? Os caras tabelaram por dentro da defesa do Flamengo, o Pulga foi mal, o Fabrício Bruno chegou a esticar o pé e tirou. Não sei o que ele quis fazer ali. E já vinha de alguns minutos que o time americano estava rondando a área do Flamengo, recuperando todas as bolas, assim, momentos assim, estranhos que esse time tem já há algum tempo. Muda alguns jogadores e essa desconcentração, esse relaxamento continua. O Tite já sabe que é assim, né? Ali ele vai ter que pegar pesado ali, cobrar bastante todo o tempo. Todo o tempo. Achei uma atuação fraca do Flamengo. Jogou com o De La Cruz, que fez ali mais do lado direito, mas é claro que não é como o Luiz Araújo, que atua mais fixo. Uma boa participação do uruguaio no gol, que ele recupera uma bola que o Flamengo ia perdendo.
aí tabela rapidamente, ele já aciona muito bem o Varela, muito rápido, né? Nem pensa muito, já coloca o Varela foi bem nessa jogada e algumas outras quando apoiou o ataque. Não é um jogador de velocidade, buscar o fundo o tempo todo, mas passou dando opção em alguns momentos, e esse foi o melhor deles, né? Que ele deu passe para o Pedro, e o Pedro fez o gol. Mas o gol, de fato, que o Flamengo tomou, além de algumas outras chances como essa aí que o Rossi defendeu, foi uma atuação ruim. A gente entende que é um amistoso, né? E não dá para tirar tantas conclusões. Segundo tempo mudou todo mundo, aí nem vale a pena falar do segundo tempo, porque é um time totalmente desfigurado, né? Que não vai jogar nunca. Jogou ali porque foi um amistoso. Mas a atuação do Flamengo foi fraca, não gostei nem um pouco. E acho que o Tite vai ter sim, um certo trabalho, inclusive já pensando que vai ter o Sampaio Corrêa na quarta, mas domingo tem o Vasco. E é o primeiro clássico do ano. E essa temporada do Flamengo, o Campeonato Carioca do Flamengo esse ano, ele tem uma importância muito maior do que o normal. Primeiro, porque só está jogando isso. Segundo, porque... Olha o gol. É uma piada isso aí. Segundo, porque perdeu os 2 últimos para o Fluminense com atuações inaceitáveis nas partidas decisivas. Ano passado, então, foi uma vergonha a conduta dos jogadores naquele jogo 4-1 Fluminense. Então, é necessário que os caras mostrem serviço, reajam, busquem o título, para dar um sinal aí de que as coisas mudaram. E é só dentro do campo que isso vai se resolver. Foi só um amistoso, mas foi um amistoso para tirar muitas lições. E acho também que o Flamengo jogando com Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Olha o Gerson nessa jogada. Aí ficou deitado lá reclamando de alguma coisa. Não vi nada aí, nada, zero. Ficou reclamando e tal, mas enfim. Se esses caras jogarem todo mundo o tempo todo sem bola, marcando, trabalhando, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu não acho que tenha obrigatoriamente que colocar um volante marcador, tipo Pitbull, não acredito nisso não. Mas acho que os jogadores todos têm que correr. No tempo de Jesus corria, sim, porque ele ficava no 220 o tempo todo. O Arrascaeta desarmava, o Arão virou zagueiro, o Gerson era mais participativo. Aí cabe ao Tite resolver essa questão. Mauro, se for pegar os gols que o Flamengo levou em 2023 e pegar esse gol do Orlando City, parece que o Flamengo é a zaga de 23 ainda, né? É a defesa, é o conjunto, né? É o time em si. O time em si. Esse gol foi parecido com aqueles gols que tomaram contra o Grêmio, naquela virada de 3-2, que já era o Tite. Então acho que o Tite deve estar vendo isso. Claro que na coletiva ele não fala nada sobre isso, nem vai falar. Esperar que o Tite na coletiva vá criticar o seu time, pode esperar deitado. Eu nem acho que deva. Tem que fazer o trabalho dele no dia a dia, né? Essa é a função dele. O gol foi um gol muito bem trabalhado, foi, acho que o único ponto realmente positivo, né, dessa partida. A amistoso serve para isso, para tirar conclusões, perceber defeitos e tentar corrigi-los. E ainda está no começo da temporada, tem muita coisa para fazer, mas é preciso ficar muito atento a isso. A concentração ela tem que ser total o tempo todo. Não dá para relaxar, para tirar o pezinho, para ficar assistindo, sabe? Não tem condição. Aí o Fabrício Bruno errou tempo de bola também, a bola passou por cima dele. Enfim, nada boa atuação. Eu não vou dizer que foi preocupante, porque, eu repito, é o começo da temporada, né? Você ficar também criando aí um clima de terror, um pouco de exagero. Mas que tem que melhorar muito, tem que melhorar muito. Muito mesmo. O Flamengo que entrou em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Vampeta, Flamengo 1, Orlando City também 1 no segundo teste, no segundo amistoso lá nos Estados Unidos. Eu assisti o jogo, né, Pedro? Eu assisti o jogo todo, né, antes de vir para a rádio. A gente fez o jogo do Corinthians, né, foi às 20 horas, o jogo do Flamengo foi às 16. E olhando assim, o Fabrício Bruno, ele é um zagueiro rápido, né? Ele falou que era o zagueiro mais rápido do Brasil. Muitas vezes, Mauro, você percebeu que ele deixa o atacante na frente, como ele é muito rápido, ele conseguiu desarmar umas 3 vezes o cara na cara do gol. Se é um zagueiro mais lento, ele aposta muito na velocidade dele e deixa os atacantes em condição. Ele 3 vezes ele roubou a bola, né? Outro lance também, o Flamengo começa tocando bem a bola, tudo. O time deu 30 mil, acho, o público, né? 27 mil flamenguistas. É mais flamenguista, a menina lá na hora da transmissão estava falando. O Arrascaeta, o jogo estava 1-0, o Pedro poderia ter definido, o Arrascaeta bota o Pedro na cara do gol. O Pedro não faz, mas aquilo é começo de temporada, né? Eu acho que esse time aí vai ser o time titular. Você escalou aí, ó. Com a chegada com... De la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. O Vina, que foi... É para lateral esquerda. Vinha.
Na lateral esquerda, acho que vai ser esse time titular aí. Os demais vão ter que treinar muito. Né? Mas é começo de temporada, jogo de festa. Quando a gente fala jogo de festa, a pré-temporada ninguém quer se machucar. Ontem o menino entrou no jogo. Nossa, a pancada que o cara deu lá no De La Cruz, né? No De La Cruz também, e o volante lá que joga de tudo. Pra mim, ele é um dos maiores jogadores que tem no Flamengo de meio campo. Ele joga de tudo. É o Vitor Hugo. Joga de tudo. Ele machucou, sabe o que foi, mal. Ainda não. E o Flamengo volta terça, né? Treina amanhã, hoje é folga, treina amanhã e terça. É para jogar quarta-feira em Belém. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, rapaziada, já chega deixando o seu like, também se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Aqui você encontra, né, informações exclusivas e as principais informações, né, os cortes com as notícias do Flamengo. Né? Então, o Flamengo aí, né, tenta a contratação ainda do Léo Ortiz e fez a renovação de contrato, né, do zagueiro Fabrício Bruno. Comenta aí, rapaziada, o que você achou, né, dessa atitude do Flamengo em estar renovando com o Fabrício Bruno. Você apoia ou você é contra essa renovação? Comente aqui, deixa a sua opinião que é muito importante. O Flamengo também tenta a contratação do jogador Gregory, né, que jogou no Bahia. Então o Flamengo tenta essa contratação e também o Flamengo, né, tenta aí a contratação, né, de jogadores. O Léo Ortiz é a prioridade do Flamengo. Tem esse Gregory e também tem um TT, né, ex-Grêmio, que joga no Galatasaray da Turquia, né? Então, eu particularmente não conheço bem nem o Gregory, nem o TT, né? Mas o Léo Ortiz, né, já é um cara que a gente acompanha muito no futebol brasileiro. Um grande zagueiro que, sem dúvidas, eu acho que ele chegaria aí, pessoal, e em pouco tempo ele assumiria a titularidade dessa zaga do Flamengo, né? Mas eu quero saber a sua opinião, comente aí também, que é muito importante. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa contratação do Flamengo, beleza? Rapaziada, se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, já se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, que é muito importante, beleza? Já amassa o dedo no like, deixa muito like nesse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e novamente eu conto com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então já chega, deixa muito like no vídeo, deixa muito like pra gente tá batendo a meta de 100 likes. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.